Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 22 de janeiro, nós fazemos memória a São Vicente. São Vicente que foi conhecido e citado por muitos outros santos, como por exemplo Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Prudência e outros santos que trouxeram à tona o testemunho de vida desse diácono e mártir da igreja. São Vicente, ele nasceu na Espanha, em Huesca, lá no século III, e ele vinha de uma família distinta e muito conhecida, mas a escolha dele foi em viver a santidade, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E São Vicente, ele viveu em um período muito difícil da igreja, porque os imperadores Maximiano e Diocleciano, eles estavam perseguindo os cristãos, obrigando-os a professar a fé e fazer sacrifícios a deuses e renunciar a sua fé ao cristianismo, ao renunciar o cristianismo. E quem assim não fizesse, era inclusive levado ao martírio. E foi essa a escolha que São Vicente fez, sempre pregando a palavra de Deus, mas principalmente vivendo aquilo que pregava do anúncio ao Evangelho, da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, até onde fosse preciso, inclusive se fosse necessário entregar a própria vida. E o governador Darciano começou a perseguir São Vicente e iniciou seu martírio, que não foi uma situação pontual de execução imediata, mas foi um martírio muito lento, e cada dia São Vicente se mostrava firme, fiel, na escolha que ele tinha feito por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E Daciano então começa a persegui-lo, e entre o martírio, São Vicente foi inclusive levado à grelha, teve seu corpo dilacerado e foi jogado na prisão, até que por fim Daciano ordenou que ele fosse colocado em um leito e algumas pessoas cuidassem dele. E São Vicente se manteve ali fiel. Ele se tornou um testemunho, e fonte de fidelidade realmente para muitos cristãos que também passavam pela situação de serem perseguidos, de serem coagidos por Daciano e também pelos imperadores Maximiano e Diocleciano, mas São Vicente se manteve firme por meio da sua vida. Não era somente o que ele falava, mas principalmente aquilo que ele vivia. E ele é bastante conhecido em Portugal, onde ele foi padroeiro principal, declarado padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa e também da Diocese de Faro. E São Vicente, ele nos traz um testemunho hoje. A gente vive num país onde não se é martirizado em derramar o sangue por ser cristão ainda. Digo ainda porque a gente não sabe o futuro. Existem países em que, desde sempre, desde a história, já se é proibido ser cristão, declarar, ter a Bíblia, mas a gente também viu alguns países onde isso não era proibido e com o passar do tempo, com o mudar da história, os cristãos começaram a ser perseguidos, padres proibidos de celebrarem missa, igrejas invadidas, então a gente não sabe o futuro. Mas quando a gente se declara cristão, em qualquer hipótese, seja para poder dizer o nosso sim derramando sangue ou não, é preciso que a gente faça renúncias pela escolha que nós fizemos. Muitas vezes nós seremos excluídos de certos grupinhos, muitas vezes nós seremos chacotados, seremos humilhados, serão aqueles que vão ficar rindo, que não tem espaço para poder entrar em determinado grupo, e louvado seja Deus por isso. E a gente precisa perceber que a nossa companhia precisa ser o Cristo. Assim como ele não se envergonhou e não desistiu de nós diante do Calvário e da cruz, que nós, quando nos dizemos cristãos, também não nos envergonhemos e não nos desistamos dele diante das rejeições do mundo, diante das perseguições que estão à nossa frente. Porque esse mundo é passageiro, seus dias estão contados. Daciano, ele fez isso de forma lenta com São Vicente, porque ele queria ser declarado como herói sobre o cristianismo durante a história, mas também para que São Vicente fosse derrotado. Entretanto, ainda que ele tenha feito tudo o que fez com o corpo físico de São Vicente se manteve fiel, porque o amor a Deus era maior, porque os seus olhos estavam no Cristo a ponto de fazer com que não visse os sofrimentos do corpo dele próprio. E é assim que a gente precisa ser também, decidido, fiel, autêntico. Que a gente tome por testemunho o testemunho de São Vicente nesse dia, esse diácono e mártir da igreja, que não só pregou a palavra de Deus, mas que principalmente a viveu, e viveu até o martírio. Eu não sei de quantos grupos você foi excluído,
Eu não sei quantos que se diziam amigos, mas agora você já não serve porque você é uma companhia chata. Mas, meu irmão, que seja com o Senhor, pelo Senhor e sempre com Ele. Não importa a situação que seja. Porque quem se entregou por mim e por você foi Ele. Nunca foi o mundo. Nunca foram as pessoas. E assim como eu e você, o dia de todo ser humano sobre essa terra está contado. Mas a eternidade é só com o Senhor. Que essa seja a nossa escolha. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir: São Vicente, intercedei por nós.